Sempre que o Wetten 10 ia ao ar, era um evento gigante. Era, de longe, um dos programas mais populares da Europa, reunindo milhões de pessoas para assistir desafios completamente fora do comum. No programa, pessoas comuns encaravam desafios bem fora do padrão, sempre ligados à própria rotina delas, tudo isso diante de uma plateia ao vivo. Alguns desafios eram mais simples e até engraçados, mas quando envolvia algo mais arriscado, só pessoas com treinamento específico podiam participar, justamente para garantir preparo físico, controle e evitar que algo desse errado. O programa tinha esse clima curioso, misturava diversão com uma certa tensão no ar, porque quando você ligava a TV, nunca sabia exatamente o que ia acontecer. No auge, o programa chegava a reunir cerca de 20 milhões de pessoas por episódio, muito por conta das grandes celebridades que sempre apareciam por lá. Em 4 de dezembro de 2010, o programa contou com nomes gigantes como Cameron Diaz e Justin Bieber, que ainda iria se apresentar para milhões de pessoas em casa. Mas antes disso, tudo começaria com um desafio de um jovem de 23 anos, Samuel Koch. O Samuel Koch era dublê e também estava se preparando para atuar. Com experiência e bastante treino, ele parecia o candidato perfeito para encarar um desafio físico mais exigente. O desafio dele era direto e nada simples: saltar por cima de 5 carros em movimento, e a cada carro a distância aumentava, deixando tudo ainda mais difícil. Para ajudar, ele usaria botas com molas, as Kangaroo Shoes, que davam um impulso extra nos saltos. Era um desafio no limite das capacidades dele. Nos treinos, o Samuel Koch até conseguiu passar pela maioria dos carros, mas também caiu algumas vezes, mostrando o quão arriscado aquilo realmente era. A pedido do próprio Samuel Koch, o desafio dele abriria o programa, e na arquibancada, a mãe dele assistia tudo de perto, com um microfone preso pronto para captar cada reação. O primeiro salto sai perfeito, mostrando que o Samuel Koch realmente tinha chance de conseguir. Mas ao se aproximar do segundo carro, algo muda. Ele desiste do salto. Dá pra ver que o Samuel Koch percebe que algo não estava certo na abordagem. Com isso, ele não podia mais errar. Agora precisava acertar todos os próximos saltos, e a pressão só aumentava conforme o terceiro carro se aproximava. Ele consegue passar. Agora faltavam só 2 saltos para completar o desafio, mas o que vinha no próximo carro, ninguém estava esperando. E aí vem um detalhe inesperado. Os motoristas não eram só parte da produção, eram pessoas que o Samuel Koch conhecia, amigos dele. Mas no quarto carro, com toda a pressão já lá em cima, quem estava ao volante era o próprio pai do Samuel Koch. Os dois se encaram de longe. O Samuel Koch levanta a mão, o pai responde, e eles começam a se aproximar. O Samuel Koch salta, mas imediatamente dá para perceber que algo saiu errado. Ele está baixo demais. E nisso, a parte de trás da cabeça bate no para-brisa do carro. Pelas imagens, parece algo pequeno, quase imperceptível para quem está assistindo. Mas acredita-se que foi exatamente naquele momento que ele perdeu a consciência. E no ar, sem conseguir reagir, ele já não tinha como se proteger da queda. E então, ele cai no palco sem conseguir se proteger. Enquanto isso, o microfone da mãe dele acaba captando, por alguns segundos, a reação desesperada dela. Nesse momento, a câmera corta para um dos jurados, e a expressão no rosto dela já mostra que a situação era muito mais séria do que parecia. O Samuel Koch não reage, não se mexe, nem quando a própria mãe corre da arquibancada até ele. E tinha um detalhe que deixava tudo ainda pior. O programa era famoso justamente por ser totalmente ao vivo, sem intervalos comerciais. Ou seja, não tinha como cortar a transmissão. E o mais pesado, aquilo tudo estava acontecendo logo no primeiro quadro do programa. As câmeras começam a mostrar a plateia. Todo mundo em pé, completamente em silêncio, enquanto os paramédicos correm até o Samuel Koch. Poucos minutos depois, o apresentador Thomas Gottschalk
anuncia o cancelamento do programa ao vivo, algo que acontecia pela primeira vez na história do programa. O impacto foi tão forte que o próprio Thomas Gottschalk deixou o programa pouco tempo depois, claramente abalado com tudo o que aconteceu ao vivo. A boa notícia é que o Samuel Koch sobreviveu, mas o impacto foi gravíssimo. As lesões na coluna deixaram Samuel sem movimentos do pescoço para baixo, mudando completamente a vida dele dali em diante. E o detalhe mais triste de tudo é que quem estava dirigindo aquele carro era o próprio pai dele. Imagina o peso emocional disso, mesmo ficando claro que ele não teve culpa pelo que aconteceu. Mas apesar de tudo isso, a história do Samuel Koch também acabou se tornando inspiradora. Mesmo depois daquela tragédia ao vivo, ele seguiu em frente, construiu carreira como ator e ainda trabalhou nos bastidores da indústria, sem desistir dos próprios sonhos. Enquanto isso, o programa nunca mais conseguiu se recuperar completamente do impacto daquele dia e acabou sendo cancelado alguns anos depois. Curiosamente, um dos episódios mais assistidos depois disso foi justamente o retorno do próprio Samuel Koch ao programa, onde ele perdoou a produção e disse que ninguém teve culpa. Mas para muita gente, aquele momento ao vivo nunca mais saiu da memória. É dezembro de 2021. Um casal recebe uma calorosa recepção ao entrar no palco, pronto para competir no programa de televisão croata Super Talent, a versão do país do America's Got Talent. Mas está claro, essa empolgação da plateia não era compartilhada pelo apresentador do programa, que se virou para alguém atrás da câmera e exibiu um olhar inconfundível de preocupação. O público conheceu o casal, o cantor Roman Bernabé e sua esposa, a violinista Bianca Corompar, com o filho que assistia enquanto os dois compartilharam seus talentos com o mundo. Em sua rotina diária, Roman era goleiro de um time de futebol local, enquanto Bianca era violinista e tinha doutorado em música. E embora tudo pareça normal, ficava claro para quem os assistia que o casal era tudo menos isso. As duas tinham papos longos e bizarros, com Bianca falando abertamente de sua cirurgia de aumento de seios. Ja sam imala kao cura velike grudi, velika mi je bila želja da to vratim, operirala sam. E os dois discutiram longamente sobre sua crença em um Deus vivo que caminhou sobre a terra. Ali ja osjetim, stvarno imam taj kontakt sa živim Bogom i mislim da je Bog svugdje oko nas, da je Bog osoba, energija, istovremeno, da. Mas foi a própria apresentação deles que se revelou a parte mais estranha de sua participação no programa. Pozdrav svima! Dobro večer. Vi se mene ne sjećate, jel da? Ja? Ne. Prije puno godina. Aha, ja se nam sjećam kad sam snimala Ugostiteljska škola, spot. jel ide Harber? Ide. Ja se ispričavam, ali stvarno moram vas to pitati. A apresentação de Roman foi desconfortável, pois ele mencionou um encontro com um dos juízes anos antes, que claramente não se lembrava, frustrando-o, e seu comportamento logo se tornou hostil. Ko je vaš talent? S čim ste se došli Ja predstaviti? nemam nikakav talent. Pa šta ste onda došli? Radit. Ali potpuno nebitno, emisija se zove Super Talent, Ja vas kolegica... dečki volim, nemojte mi zamjeriti. Alo, polako, mislim da ipak ćemo mi ovdje voditi riječ. Može, pa. O que fez Roman ser vaiado antes de cantar uma única nota? Ko je kolegica pitala koji je vaš talent, a naša emisija se zove Super Talent, a vi tvrdite da nemate talent, onda vas ja pitam pošto ste došli. Radi. Ok, hvala, može. O começo foi difícil para o casal e quando finalmente conseguiram se apresentar, as coisas só pioraram. And now the end is near, and so I face the final curtain. I could show and go it all. Šta da radim? Daje ovo. A ludilo. O casal não parecia tão ruim, mas era claro que os jurados estavam frustrados com a postura de Roman, fazendo os quatro apertarem o botão de eliminação, encerrando a apresentação. Ou, ao menos, era o que pensavam. Enquanto se apresentavam sob os gritos dos jurados, chamando seus nomes e o silêncio da plateia. Dobro. Romane,
Com os dois continuando até que um produtor finalmente interveio para interrompê-los. Mesmo assim, o casal seguiu com suas travessuras, desta vez protestando contra os jurados. Bianca ameaçou expor o comportamento deles para a imprensa, enquanto Roman permanecia irritado, lançando olhares furiosos para o painel à sua frente. E com isso, o tempo de Roman e Bianca no Super Talent chegou ao fim. E eles não apenas saíram sem receber o grande prêmio, mas também deixaram o programa com suas reputações arruinadas. Já que esse segmento se tornou notório entre os fãs do Super Talent, com o casal sendo considerado um dos números mais inusitados que já passaram pelo programa. Mas apesar de toda a viralização, essa apresentação não é pelo que Roman é mais lembrado hoje em dia. Em 6 de fevereiro de 2022, os moradores de Rijeka, na Croácia, depararam-se com um homem completamente nu vagando pelas ruas da cidade. Era Roman Bernaba, e enquanto a maioria observava com divertimento, rindo entre si e tirando fotos, o que estavam testemunhando era, na verdade, um dos eventos mais perturbadores que a cidade já havia visto. Após sua apresentação desastrosa um ano antes, Roman persistiu na carreira de cantor, aproveitando todas as oportunidades para mostrar sua música, posto no canal do YouTube de Bianca, ou cantando nas ruas por gorjetas, onde na verdade ganhava bem. No entanto, por seu notório momento na televisão, ele era frequentemente assediado e tinha o dinheiro roubado. Um dia, tocando do lado de fora de uma cozinha comunitária, ele conheceu Darnica Krijic, uma senhora de 67 anos que dependia do local para ter refeições regulares. Após ouvir Roman cantar, ela virou fã de sua música e iniciou assim uma amizade entre os dois. Mesmo sem muito, Darnica levou Roman a uma cafeteria local em 6 de fevereiro de 2022, presenteando-o com um chá quente num dia frio. E assim, os dois sentaram dentro de um restaurante chamado Café Tim, com tudo parecendo completamente normal. Até que um garçom percebeu que Roman começou a parecer quase doente, como se mal conseguisse se manter ereto, seu corpo começando a desabar sobre a mesa, com os olhos quase fechados. O garçom correu para ajudar, mas Roman se afastou e gritou: "Tem que chamar a polícia para mim." E assim, para não agravar a situação, o garçom se afastou, voltando apenas mais tarde para deixar a conta, momento em que o comportamento de Roman tomou um rumo ainda mais drástico. Ele começou a apalpar o bolso da calça à procura da carteira, antes de olhar desesperadamente ao redor da mesa, mas não havia sinal dela. Então ele pegou a bolsa de Darnica e revirou tudo antes de gritar: "Sua cobra, sua vadia, onde está minha carteira?" Mas sem achar a carteira na bolsa de Darnica, ele reagiu com violência. Levantou-se e avançou contra ela, sacudindo-a pela cabeça, gritando em seu rosto e chamando-a de ladra. Desta vez, várias pessoas dentro do café correram para tentar segurá-lo. Mas Roman era forte demais, estava furioso e, sem nenhum esforço, empurrou todos para longe, completamente indiferente às tentativas deles. Naquele momento, ninguém poderia ter parado Roman. Darnica estava completamente indefesa. E assim, a multidão dentro do café assistia enquanto Roman a agarrava pelo pescoço e a arrastava para trás do balcão. E então começou a chutá-la, depois a pisotear e depois a pular diretamente sobre ela repetidas vezes, sempre caindo sobre a cabeça dela. Era uma fúria tão insana que ele chegou a sorrir, um sorriso largo e maníaco, enquanto pulava e gritava: "Vadia, bruxa, morra!" Depois do que pareceu uma eternidade, Roman parou antes de sair correndo do restaurante, deixando Darnica completamente irreconhecível e morta no chão. No mesmo chão, onde a poucos metros dali, estava a carteira de Roman, que havia caído inocentemente do seu bolso pouco antes. Lá fora, Roman despiu as roupas sujas de sangue e foi nu ao centro da cidade para a diversão dos transeuntes que não sabiam do ocorrido. Até que entrou em uma delegacia e disse com um olhar vago: "Eu não estou bem." Esse sentimento era verdadeiro em muitos aspectos. Roman não estava bem há muito tempo. Desde jovem, acredita-se que ele sofria de esquizofrenia não diagnosticada, o que causou raiva incontrolável antes do álcool e abuso de substâncias agravarem seus sintomas. Já adulto, Roman ficou tão delirante que se via como um discípulo enviado por Deus para tocar o mundo com sua música, convencendo até Bianca disso. No Super Talent, quando Bianca citou seu amor por um Deus vivo que caminhava sobre a terra, ela provavelmente se referia a Roman. Ali ja osjetim, stvarno imam taj kontakt sa živim Bogom i mislim da je Bog svugdje oko nas, da je Bog osoba, energija, istovremeno, da. Roman estava gravemente doente e ninguém o controlava. Na verdade, as pessoas mais próximas só o iludiam, com seus problemas culminando no dia do incidente.
E quando percebeu que sua carteira havia sumido, Roman presumiu que Danica tinha sido quem o roubou, talvez por já ter sido furtado frequentemente nas ruas. Mas a realidade é que, em meio a um mar de pessoas tentando explorá-lo, Danica era uma das poucas que realmente se importava e acreditava de verdade em seus talentos. Mesmo assim, ele a matou cruelmente por causa de um simples mal-entendido que foi inteiramente culpa dele. No final, Roman foi considerado incapaz de ser julgado e nunca foi condenado a cumprir pena de prisão, recebendo uma sentença de 40 anos. Em uma instituição de saúde mental, ele é descrito como um paciente exemplar. Seu comportamento permitiu sair da instituição periodicamente para fins terapêuticos. Em 29 de junho de 2025, um grupo de adolescentes se arriscou no rio Mearim, em Bacabal, Brasil, para um breve mergulho matinal. Mas após vários minutos na água, o grupo começou a observar que uma de suas integrantes, Raíssa, de 13 anos, não estava mais ao lado deles. Depois de chamarem seu nome e procurarem pela área ao redor, a realidade ficou clara. Raíssa havia desaparecido. Ela estaria agora naquela água escura ao redor deles. A notícia abalou a comunidade e moradores logo encheram o local para auxiliar nas buscas. Porém, todas as tentativas falharam. A cada instante ficava provável que Raíssa tivesse se afogado. Com as buscas passando a ser operações de resgate na manhã seguinte, a tragédia levou várias emissoras de notícias ao local para registrar e acompanhar toda a procura. E para um repórter, Lenildo Frazal, era impossível não enxergar a história de Raíssa como um alerta. O rio Miriam parece tranquilo visto da superfície, e isso o torna perigoso, pois tem uma corrente muito forte e um fundo cheio de buracos. Mesmo em partes rasas, um passo em falso pode te jogar em águas profundas sem aviso. Como resultado, tragédias assim já aconteceram aqui antes. E para Lenildo, esse era o momento ideal para destacar os perigos do rio, na esperança de impedir que uma tragédia como essa voltasse a ocorrer. E ele teve uma ideia diferente para ajudar a alcançar esse objetivo. Em vez de apenas explicar o quanto o rio era perigoso, Lenildo quis demonstrar isso. Então começou a tirar os sapatos e a calça antes de entrar na água, com o microfone na mão. Foi justamente aqui, pessoal. Nós vamos entrar agora na água aqui para mostrar para vocês o local. Olha, a gente já vê que aqui a água é muito forte, ó. E vai descendo, ó. Vixe Maria, vai descendo aqui, viu? Ó. A câmera seguiu gravando enquanto ele entrava no rio. Primeiro até os joelhos, antes que o fundo começasse a ceder e a água subisse até o seu peito. Então, pessoal, e ainda tem a correnteza. Aqui já, olha, ó, um passinho para frente, a água já está praticamente... E durante todo esse tempo, ele falava aos telespectadores em casa sobre como essa área podia ser perigosa, sobretudo para crianças sozinhas que não sabiam nadar bem. Mas mesmo com grande parte do corpo submersa, ele quis ir ainda mais longe para provar seu ponto, e então seguiu andando rumo ao centro do rio, direto para a correnteza forte, até que, de repente... Olha, andei pouquinho aqui, ó. A água já tá acima do meu peito, para você ver a situação. Se eu andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou andar mais. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Lenildo leva um susto ao pisar em algo macio no fundo do rio. Ele parou por um instante antes de entrar na água, e então disse à sua equipe: "Tem alguma coisa aqui embaixo da água." O que ele tocou nessas profundezas turvas não parecia natural, e Lenildo o descreveu como algo suave. Rapidamente voltou à margem, explicando por que estava tão abalado, admitindo que o que pisou parecia um braço. Este é o momento exato que muitos acreditam que Raíssa foi encontrada, pois logo depois os observadores refizeram os passos de Lenildo, encontraram o corpo da menina de 13 anos e o ponto exato no rio. Raíssa se afogou acidentalmente, pois não sabia nadar bem e caiu na parte funda, sendo mantida submersa pela correnteza, as mesmas condições que Lenildo alertava aos espectadores quando, sem saber, pisou em seu corpo. Histórias como essas mostram que o perigo pode estar em qualquer lugar, até onde menos esperamos. E quando a verdade aparece, já é tarde demais. Se você curtiu, deixa o like e compartilha para mais pessoas. E se inscreva para não perder os próximos casos do Arquivo Sombrio.